Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, Astiniele, Mara, Vera, Zenilda, boa noite. Vamos falar de uma pessoinha muito importante na nossa vida. Suzete, boa noite, seja bem-vinda. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não Vamos fazer os combinados. Gostaria que vocês enviassem para 3 mulheres que são importantes para você. Para a gente voltar a aprender a sorrir. Ariadne, boa noite. Bem-vindas todas. Manda um aviãozinho para 3 mulheres que você gosta muito, que se importa, que desaprendeu a sorrir. Boa noite, Simone. Vamos conversar com uma parte nossa que é muito importante e que está lá esquecida. E está esquecida e é o que trava hoje a nossa vida. Boa noite, Dora. Muito bem-vindas. Boa noite. Essa pessoinha que é tão importante, ela está esquecida. E esse esquecer é hoje na nossa vida adulta, que a vida se tornou chata, a vida se tornou rígida, a vida se tornou cansativa. Perdemos a alegria da nossa criança, porque tivemos que crescer muito rápido e esquecemos ela lá no passado. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o que é a criança interior, o que é a criança interior ferida e o que ela interfere na nossa vida adulta. Eu posso te dizer que ela interfere muito na nossa vida adulta. Ela é a nossa essência divina. Então, ela é a nossa conexão com o feminino. Ela é a nossa conexão com Deus. Ela é a nossa conexão com a gente mesmo. Por que a gente procrastina tanto? Por que a gente se abandona tanto? Por que a gente não consegue terminar as coisas? Por que a gente compara as pessoas? Tá tudo ligado a essa criança. Quero trazer para você hoje algumas informações que fazem com que você pare e pense: nossa, na minha infância aconteceu isso, então algum significado hoje na minha vida adulta eu trago. Então sejam muito bem-vindas. Já manda para 3 aviãozinhos para chamar as mulheres, para que elas consigam, né, compreender que elas não estão sozinhas e que sim, é possível olhar para nossa criança, parar, descansar, ter alegria. É possível. Muita boa noite. Sejam muitas bem-vindas e eu quero falar do combinado, né? Mandar 3 aviãozinhos. Quero pedir licença para entrar na sua casa, para que eu traga para você a sua essência, que você se conecte com ela. E eu quero me apresentar, porque de repente tem pessoas que também não me conhecem, né? Então, sejam bem-vindos à minha casa. É um prazer enorme estar aqui e trabalhar um pouco sobre essa questão da criança. Para mim faz muito sentido, porque eu fui uma criança que tive que crescer muito rápido. Então, na minha vida, na infância, eu sempre tive que ser ajudante da minha mãe. E eu me coloquei nesse lugar. Eu adorava ficar perto dela. Eu adorava ser dona de casa. Na verdade, eu adoro ser dona de casa. Só que o que acontece? Nesse lugar de não brincar, fez com que eu crescesse muito rápido. Eu não tinha uma frase que eu adorava. Quando eu fizer 18 anos, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Para ser adulta, como se 18 anos a gente tornasse adulta. E aí os detalhes, né? Não é assim que funciona.
Então, na minha infância, eu fui essa criança que tive essa vida adulta. Então, eu ajudava minha mãe com os afazeres da casa, eu fui a primeira filha a trazer dinheiro para dentro de casa, comecei a trabalhar com 14 anos, então, era de uma cidade para outra, então eu tive que amadurecer muito rápido. Porque para mim eu entendia que criança era perda de tempo, brincar era perda de tempo. Então, demorei muito tempo para entender e lembrar da minha infância. Você se recorda da sua infância? Você se recorda de alguns momentos felizes da sua infância? Você se recorda de brincar, do que você gostava de brincar? É importante a gente lembrar disso, porque isso é conexão com a nossa criança. É aí que ela se conecta com a gente e a gente se conecta com ela. Quando eu lembro da alegria, não da dor, mas da alegria. Alegria de ser espontânea, da alegria de ser criativa, da alegria de ser livre, da alegria de estar presente e de ser vista. Essa alegria é que faz com que a nossa criança interior, ela nos conecte e traga alegria na vida adulta. Quando a minha criança está ferida, ela transforma a minha vida adulta numa trava. Ou seja, eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo me relacionar, eu não consigo de trabalho, eu fico totalmente travada. E não é o outro, é comigo. Então, é o momento da criança ferida se conectar comigo. Só que se eu não percebo isso, eu vou levando a vida dessa forma, a vida difícil, a vida que custa, a vida que tem que ser muito trabalhada, a vida que não tem alegria, a vida chata. Você vive assim? Tá fazendo sentido para vocês? Estão se conectando com a criança de vocês? Essa criança, dessa vida adulta, que está travada, que está interferindo na nossa vida, é ela responsável para que realmente tudo isso esteja acontecendo. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a criança interior, para que a gente entenda da onde veio, como é que se transformou isso. Né? Então, a criança interior, ela é a memória da nossa infância. É os sentimentos que passamos, são os traumas que vivemos e a gente traz para a vida adulta essas memórias. Então, a forma que a gente se relacionou na infância com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cuidadores, é a forma que a gente se relaciona hoje na vida adulta. Então, se você tem um olhar de relacionamento de casal é a relação dos seus pais, assim você vai vir na vida adulta dessa forma de relacionar. Se a sua relação com o dinheiro é a mesma relação que os seus pais tinham, essa é a única forma que você aprendeu. Né? Então, mas sim, é possível a gente ressignificar, olhar para essa criança, olhar para essa dor, ou ressignificar todas essas crenças através de um trabalho interior. Né? Então, a criança interior, ela é a porta para que a gente consiga ter uma vida próspera. Por quê? Porque se eu estou com a minha criança interior curada, eu consigo me conectar com ela, eu acolho a minha criança, eu me trato bem, eu me cuido, eu tenho amor por mim, a criança, ela se transforma numa grande abundância. Então, aprender a se conectar com a nossa criança, ela é uma forma de auto-amor. Por quê? Porque é comigo. É como eu olho para mim, é como eu me questiono, é como eu me julgo, é como eu me perdoo, é como eu me trato, é como eu me nutro minha alimentação, é como eu vejo as coisas. O que você tem feito da sua vida? Você tem ouvido músicas alegres ou tristes? Você tem se alimentado com comidas que não trazem nutrição nenhuma, saúde, ou você tem cuidado melhor da sua alimentação? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua saúde? Isso é criança, isso é olhar para a sua criança. É olhar para o seu corpo, é olhar para você. E não olhar o outro, não comparar o outro, não acreditar que você não é capaz, e sim confiar em você. Então, essa criança, ela quer ser olhada desta forma. Olhar para as necessidades dela,
O que você tem de lembrança da sua criança? Você costuma olhar para você e conversar com ela? Costuma se alegrar das lembranças? O que você gostava de fazer na sua infância? Que brincadeiras? Que desenho animado você gostava de assistir? Que músicas você gostava de assistir? É importante você também lembrar disso. Tá, mas não tenho tempo. Tá, mas é muito difícil. Tá, mas os filhos, o marido. Você precisa ter esse tempo porque você é prioridade. E aí tá ligado muito a questão do amor próprio. Eu sou prioridade para mim ou não? Aí já começa você a entender que, opa, não sou prioridade. Ou seja, minha criança interior não é prioridade. Então eu escolho viver a vida assim, ó. Sem prioridade, fazendo para os outros e esquecendo de mim. Deixa eu te falar, a gente é substituível, tá? Se você adoecer, outra pessoa vai cuidar das coisas que você tá fazendo. Tá? Você não precisa ser a heroína ou a mulher que quer ser a melhor, né? Não, você precisa ser melhor para você, não para o outro. Os filhos vão crescer, o marido se vira sozinho, só que você. E se você partir? Né? Quem vai ficar? Vai ficar várias pessoas que vão dar conta de fazer. Então é importante começar a se amar, começar a se olhar para você, começar a cuidar de você, começar a nutrir essa criança. Como é que eu nutro a minha criança? Como é que eu olho para a minha criança? Quando que eu faço isso? Como faço isso? O momento de você se conectar com a sua criança é a todo momento. É o momento que você se permite se escutar. É o momento que você se permite se divertir. É o momento que você se permite ser grata à sua vida, aos seus pais, a Deus. Isso é conexão com a criança. A criança interior, ela é tão importante na nossa vida que é ela que faz com que a gente seja grata às coisas da nossa vida. Então, ao acordar, eu sou grata ao acordar ou eu já acordo braba, já acordo cansada, já acordo triste, já acordo desanimada, acordo segunda-feira, né? Como hoje foi. Como você acordou hoje? Você agradeceu por você estar viva? Você conversou com a sua criança? Você conversou com seus pais? Você conversou com Deus? Então é importante todos esses movimentos que você vai falando com você. É para dentro. A comunicação é para dentro. É olhar para você dentro de você, é se perdoar, é conhecer a sua luz e sua sombra, é entender que você não é perfeito e que tá tudo certo, é se perdoar por que foi feito, pelas escolhas que você fez e tá tudo certo. Então, ela precisa entender, né? Você precisa entender que as necessidades dessa criança, elas são muito mais do que sobrevivência. Né? Sobrevivência é o que a gente sobreviveu lá na gestação da nossa mãe. Né? Nós estava lá no quentinho, nós estava lá no colinho, nós estava lá na proteção da nossa mãe, sendo alimentados, sendo protegidos, na barriga dela, claro. E aí quando a gente sai dali, a gente começa a perceber que o mundo ele é muito mais desafiador, que o mundo ele é muito mais perigoso, e aí a gente vai fazendo as nossas escolhas e vai vindo para a vida adulta através disso. Então, entender sobre as nossas feridas emocionais é muito importante, porque também é a nossa força. A ferida emocional ela é tanto a nossa sombra quanto a nossa força. Se conhecer, né? A criança interior ela é a parte do nosso autoconhecimento. Se conhecer, se conheça, conheça você. Que dor que você traz, que ferida que você traz? Ferida do abandono, ferida da injustiça, ferida da rejeição, ferida da traição, ferida da humilhação? Qual das 5 feridas principais você traz? É entender que você sim, que nós somos, né? O que aconteceu com a gente, a diferença é o que a gente faz a partir de agora.
eu trago força sobre aquilo que eu vivo, eu trago história sobre aquilo que eu vivo. Eu sou a minha história, mas eu não preciso repetir ela. Eu aprendo com ela e automaticamente eu consigo ressignificar isso quando eu acolho a minha criança. Então, conhecer as suas feridas, ela é uma forma de você aprender a não cair nos mesmos perigos, né? Nos mesmos desafios, né? Então, se você teve a ferida do abandono, inconsciente você se coloca sempre nessa ferida. Então, você se coloca em lugares que você vai se abandonar. Então, a ferida do abandono, por exemplo. Quando eu me abandono, quando eu esqueço de mim, quando eu me coloco em último lugar, essa é uma ferida. Como é que eu ressignifico essa ferida? Não se deixando em último lugar. Você é importante. Você não tá mais nesse lugar de ser esquecida, porque você se lembra de você. E não é o outro que vai lembrar de você, é você mesmo. Então, se conectar com as suas feridas, ela é uma forma de você iniciar o seu trabalho de autoconhecimento e de cura com a sua criança interior. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu queria que vocês comentassem alguma coisa aqui para mim, se tá fazendo sentido. Qual ferida você identifica? Eu vou trazer algumas feridas aqui para abrir um pouco mais esse leque, né, de informações. Então, a ferida do abandono, né, e principalmente a questão do se abandonar, de se colocar em lugares que você vai ser abandonada. Ferida da rejeição, eu me coloco como nos lugares que vai acontecer de ser rejeitada e aquilo ali para mim vai ser complicadíssimo, eu vou me sentir muito mal, eu vou querer me esconder, eu nem vou querer ir porque eu já sinto que vou ser rejeitada. Ferida da injustiça é quando fofocas, que eu não consigo me defender, né? Então, são feridas assim que realmente hoje na vida adulta a gente até entende assim, quando as pessoas falam assim: Carol, eu não consigo gravar um vídeo. Eu não consigo ir na internet e falar qualquer coisa. Mas o que acontece? Eu não sei, eu preciso de um momento certo. Não existe momento certo. A internet ela nos ajuda até a ensaiar sobre essas feridas. Então, se você tem a ferida da rejeição, você fala: ninguém vai aparecer, eu vou me sentir tal. Faça o que tem que fazer, porque é um desafio para você até começar a trabalhar com você. Então, eu não sei o que vão falar, eu não sei o que... Olha a ferida da injustiça aí, que se importar com o que vão falar, sabe? Então, é até importante você... Mas qual que é o critério de importância dessas pessoas na minha vida? Né? Então, são coisas, às vezes, tão simples, mas tão fortes dentro da gente, essa questão das feridas, que elas nos bloqueiam. Bloqueio para a gente se relacionar, bloqueio para a gente fazer dinheiro, bloqueio para a gente ter uma vida próspera. E é muito complicado isso, se a gente não entende que essa ferida também pode me trazer força. A partir do momento que eu ressignifico ela, que eu desafio ela, né? Por exemplo, se eu tenho ferida da rejeição, se eu estou aqui, se eu vejo que tem um número pequeno de pessoas assistindo, o que vai acontecer? Eu vou ficar ruim? Eu vou desligar? Vou sumir? Vou me sentir a pior pessoa? Não, eu venho aqui, falo o que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente tem tantos conhecimentos, a gente sabe tanto, a gente pode trocar com outras pessoas, aí você se limita porque você está com vergonha do que vão falar, do que vão sentir. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você, a sua parte você está fazendo. Então é importante olhar para você também e entender que essas feridas, elas também te desafiam a ser uma pessoa melhor. Né? Elas de alguma forma, elas te ensinam algo. Então falamos da abandono, rejeição, injustiça, falamos agora da traição. A ferida da traição, ela é uma ferida que de alguma forma você já entra no relacionamento,
com medo, com certeza, não é nem medo, com certeza que não vai dar certo. Você já entra com um plano B. Você já entra no relacionamento achando que já não vai dar certo mesmo. Então, a ferida da traição, ela é uma ferida assim, até, né, trazendo alguns pontos da ferida da traição, o que ela diz, né? Ela diz que a pessoa é orgulho, arrogância, prepotência, soberba, rancor, dominação, autoridade. Então, essa ferida realmente assim, você entra já desconfiando, ó, eu não confio, não, já não vai dar certo, né? Vamos lá, abandono, começa e não termina. Encerramentos traumáticos, né? Sai brigando de uma amizade ou relacionamentos. Medo de ficar sozinha na vida. Autoabandono, você se abandona. Sentimentos de perda, perde tempo, dinheiro e oportunidades. Nunca prossegue, né? Dependente emocional. Rejeição, necessidades de controle, perfeccionista, autocrítica exigente. Lembra que eu falei? Preciso gravar um vídeo e aí eu não vou porque não tá bom, meu cabelo, minha roupa, e começa a criar um monte de coisas que daí nem vai fazer. Isolamento, apego, ciúmes, né? Rigidez, viciado em fazer. Ou seja, sou fazedora, porque eu preciso fazer algo para você me amar, para você não me rejeitar. Olha aí. Humilhação, apatia, procrastinação, preguiça, dificuldade de dizer não, dificuldades em sonhar, planejar, resistente a mudanças, aguenta tudo até explodir de uma vez, né? Essa é a humilhação. Então, a humilhação ela é uma ferida que realmente ela vai, é como se fosse uma caixinha, assim, uma bomba, assim, né? Ela vai sufocando até que uma hora ela diz, não, chega! E aí se faz a vítima total. Identificou alguma delas em você? E aí, o que eu faço com essas feridas? Como é que eu ressignifico? Como é que eu trago essas feridas? Porque assim, a ferida ela nunca vai ser curada. Ela vai ser ressignificada. Ela sempre vai estar ali. E a qualquer momento, mesmo que você diga assim, não, agora está tudo ok, ela vai te testar. Então, o que ela te testar? É testar que realmente você está bem, vai trazer para o teu eixo, né? Vai dizer assim, opa, preciso olhar para isso, o que eu senti, que trauma é esse que eu senti, o que ela falou que me deu um sentimento aqui, um desconforto. Tudo isso tem a ver com as feridas, né? Então, dentro do trabalho que eu faço, né? Dentro do trabalho que eu faço da mentoria sistêmica, né? A gente faz esse trabalho de ressignificação das feridas. O primeiro passo é me reconectar com a criança interior. Como é que eu me reconecto com a minha criança? É quando eu paro, quando eu me alegro com a minha presença, quando eu me alegro comigo, quando eu olho para uma foto minha da infância e lembro daquele momento, quando eu olho e lembro da minha infância com carinho e com amor. São os primeiros momentos que você tem a sua conexão com a criança. Presença dela na sua vida. Você se tratar como um bebezinho. Como é que eu me trato como um bebezinho? É quando você faz as coisas para você com calma, com cuidado, a melhor roupa de cama, o melhor travesseiro, a melhor toalha, a melhor comida mais saborosa e nutritiva, água de qualidade, alimentação de qualidade. Você não dava um miojo para o seu filho, né, quando bebezinho? Tenho certeza que não. Por que você come miojo? Por que você come coisas que não tem nada de saúde, nada nutritivo? Tá vendo?
Tá vendo? Assim, são pequenos detalhes. Então, são coisas assim, pequenas e tão importantes que a gente se esqueceu. Só porque a gente virou adulto, a gente pode comer qualquer coisa? A gente pode aceitar qualquer coisa? Não, a gente tem valor. Custou muito para os nossos pais para que a gente chegasse aqui. Custou muito para a gente estar aqui. Se você é mãe, você vai saber que custou muito para você ter os seus filhos, que foram noites mal dormidas, fora o início da gestação, as descobertas, os anseios, o medo, se ia ser uma boa mãe, se ia dar conta. Tu imagina o medo da nossa mãe, imagina o medo da nossa avó. Então, sabe assim, então, entender que nós custamos, sim, que foi muito difícil para os nossos pais, principalmente para a nossa mãe, nos ter. Então, correu risco de vida a nossa mãe. Olha, todo momento ela estava com risco de vida. Ficamos na barriga dela. Sofreu com parto. Sofreu pós-parto. Os medos emocionais que ela passou. E nós ali. Então, custou muito para os nossos pais. Se você é o primeiro filho mesmo, a experiência de ser o primeiro filho, eles serem primeiros pais na vida, a função pai para eles não existia se for o primeiro filho. Então, entender que isso tudo custou e você custa, você tem valor. Então, como é que você tem valor? Quando você se olha e vai dizer assim, eu tenho valor, eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito migalhas, eu não aceito pouca coisa, eu tenho valor. E quem vai te dar esse valor? Você mesma, não é a pessoa lá fora, não é a mãe, nem é pai, é você que vai se dar esse valor. Como é que eu me dou esse valor? Eu me dou esse valor quando eu tenho gratidão a tudo que já me aconteceu, a tudo que me acontece. E eu busco cada vez mais ser uma pessoa melhor. Inicie-se melhor comigo. Inicie-se melhor comigo. Se eu aceitar qualquer coisa, eu vou dar qualquer coisa também. Entender que nós somos seres sagrados. Principalmente nós mulheres, que temos uma conexão enorme com o divino, e a criança interior é essa conexão com o divino, que é a nossa essência, que é a nossa pureza, que é a nossa vulnerabilidade, que é o nosso todo, porque ela é a conexão com o divino. Então, se conectar com a nossa criança interior é se conectar com a nossa essência, com a nossa história, com as nossas emoções, com a nossa luz, com a nossa sombra. Principalmente se conhecer. Então, inicie o seu processo de se conhecer. Conheça a sua história, conheça as suas feridas emocionais. Falando sobre isso, hoje de manhã eu postei um stories falando sobre uma pesquisa, né? Então, porque às vezes a pessoa não entende o que é ferida, criança interior ferida, o que é o adulto ferido, o que é criança saudável, né? O que é criança? Não faz sentido, eu tenho 50 anos e eu criança, eu não sou criança, não é verdade? Porque a gente acredita que é muito mais lá fora do que dentro de nós. Então, assim, ó, a criança interior, ela é a nossa essência, é o nosso self, né? É dentro de nós. E o adulto que estamos hoje é o reflexo da nossa criança que está ferida. Então, se você é um adulto, eu vou fazer as perguntas aqui. Então, eu quero que vocês me acompanhem. Depois você me diz a quantidade de ponto que você fez. Porque dependendo da quantidade, vai dizer se você está um adulto saudável ou não. Combinado? E depois você que está assistindo depois, né, da live ao vivo, deixa aqui nos comentários qual letra você mais somou, né? Então vamos lá, é uma autoavaliação da criança interior, tá? Como você se sente em relação ao seu valor pessoal?
Eu frequentemente sinto que não sou boa o suficiente ou que preciso me esforçar muito para ser aceita. Se essa é a sua resposta, você coloca 1A. B. Eu me sinto confiante sobre quem sou e reconheço meu valor independentemente da opinião dos outros. Então, se você sente que é a sua resposta, você vai colocar 1B. E aí do ladinho vai continuar, são 5 perguntas. 2. Como você lida com críticas e rejeições? A. Eu me sinto extremamente magoada e posso me fechar ou me distanciar das pessoas que me criticam. A. B. Eu consigo lidar com críticas de forma construtiva e não me sinto pessoalmente rejeitada por elas. 2B. Terceira pergunta. Como são os seus relacionamentos? A. Eu frequentemente sinto que não posso confiar plenamente nos outros e tenho medo de ser traída ou abandonada. B. Eu tenho relacionamentos saudáveis e me sinto segura para confiar nas pessoas ao meu redor. B. Número 4. Você sente vergonha ou culpa por ser quem é? A. Sim, e muitas vezes sinto que não sou o suficiente ou que há algo de errado comigo. B. Não, eu me aceito como sou e não carrego vergonha ou culpa por ser quem sou. A última, 5A. Eu tenho grandes dificuldades. Como você lida com momentos de solidão e separação? A. Eu tenho grandes dificuldades em ficar sozinha e sinto muito medo de ser abandonada e esquecida. B. Eu me sinto bem comigo mesma e consigo apreciar minha própria companhia, sem medo da solidão. Então, são 5 perguntas, A e B. Se você respondeu mais A, eu vou trazer aqui a resposta para você, tá? Vamos lá. A. Se a maioria das respostas estiver na primeira opção, A, isso indica que você ainda pode estar conectada com a criança ferida e pode se beneficiar, dos processos de cura que eu vou te apresentar a partir daqui. E B, se a maioria das respostas estiver na segunda opção, sugere que você já deu grande espaço em direção à sua cura da criança interior e possui uma relação mais saudável consigo mesma e com os outros. Então, A ou B? Qual foi a tua resposta? Queria que você colocasse aqui se você respondeu, tá? Nos comentários ali, importante. Depois eu te dou a resposta também se você perdeu. Eu mando no direct. Então, vamos entender sobre essa criança, né? Como que eu... Carla, a maioria... Carla, faz todo sentido, né? Como que eu aprendo e me permito, porque eu permiti também, né? Porque se a gente entende que a gente tem uma criança ferida, que procrastina, que nos abandona, que nos rejeita. Por quê? Porque automaticamente é eu que faço isso com ela. Como é que eu posso dar o primeiro passo? O primeiro passo é se conectar com ela. O primeiro passo é dizer sim, você está aí, eu te vejo, você faz parte de mim, da minha história. Sim, você está aí, eu te vejo, você faz parte de mim. É o primeiro passo. É imaginar a sua criança, pegar uma foto, alguma lembrança sua, sabe? E entender. Entender que você precisa se conectar com a sua criança. Pegue uma foto, converse com ela, lembre daquele momento da foto, sabe? E comece a se perdoar. Mas se você quer fazer um trabalho mais profundo, que quer entender um pouco melhor sobre a criança interior, eu tenho 2 convites para te fazer. 2 convites. Nós estamos na jornada a adultecer. A jornada a adultecer é um processo de 4 lives,
uma jornada de 4 lives, onde eu vou te apresentar criança interior, que está sendo hoje, feminino, masculino e dinheiro. Para entender o que na minha vida está travando que eu não me torno um adulto de sucesso, adultecer. Por quê? Porque existem muitos adultos ainda com a criança ferida e realmente travando a sua vida, né? Então, quando eu entendo que na minha criança ela tem muito mais força do que eu, adulto, responsável, que tem que trabalhar para pagar boleto, que eu entendo que eu sou sozinha, ela ainda acaba mexendo comigo. Então, se eu dentro de mim digo que as pessoas precisam me ajudar, que eu preciso receber dinheiro de outras pessoas, que eu preciso que o governo de alguma forma me dê dinheiro, que eu preciso processar todo mundo, que eu preciso... Automaticamente você está numa ferida. Você está numa ferida. E isso é fato. Quando você entende que você precisa fazer o seu papel, que é fazer o seu trabalho bem feito, e acreditar que as escolhas são suas e as consequências também. É entender que eu escolhi esse lugar. Porque muitas crianças feridas, elas estão na vítima. E ser vítima realmente te dá uma zona de conforto enorme. Por quê? Porque você não quer sair desse lugar. Eu prefiro ficar aqui no ofurô, não ofurô quentinho aqui do meu sofá. Nós não se desenvolvemos no conforto, nós se desenvolvemos no desconforto. Imagine um casulo de uma borboleta. É assim que a gente se desenvolve. E olha que lindo no final que sai. Tenho certeza, se você passar um processo comigo, você vai se tornar uma pessoa maravilhosa consigo e automaticamente vai transformar outras pessoas ao seu redor. Porque você muda, o mundo muda. Você muda o seu olhar para as coisas, automaticamente as coisas vão mudar para você. Iniciar esse processo de autoconhecimento, entender que você é humana, que você tem essa consciência de que você realmente errou e tá tudo certo. E a partir de agora você quer assumir outros papéis, você quer fazer. Vai ser dolorido? Vai ser dolorido. Porque o processo é assim. Então, o convite é jornada do tecer. No final da jornada, na sexta-feira, eu vou ofertar a mentoria em grupo Adultecer. O que é mentoria? É um trabalho de 4 encontros online em grupo, onde nós vamos fazer um trabalho de ressignificação das feridas. Vamos trabalhar a reconexão com a criança através de ferramentas como da neurociência, constelação familiar e até o Ho'oponopono para se perdoar. Não sei se vocês conhecem, mas eu uso essas técnicas e algumas que vierem que o campo me mostrar. 2 horas em grupo para você se conectar com a sua criança. A partir desse momento você já vai explodir. Você vai dizer, meu Deus, eu mereço. Sabe? Até porque a crença limitante em você. Porque de repente lá na infância você ouviu, você não é suficiente. Você é burra. Você é uma criança fraca. Você é frágil. Tá vendo? Quem não ouviu isso? Então, é isso que eu quero que você aprenda a olhar para você. Então, na mentoria do TC, a gente vai trabalhar essas ressignificações. Em grupo, iniciamos dia 31 de outubro. A jornada do TC é para essa mentoria que eu estou abrindo as vagas. Ela já está aberta. Sexta-feira vai ser... Sábado vai ser o último dia para você se inscrever. Se você ainda não está no grupo VIP, que é onde o grupo eu vou estar enviando o material da live hoje, por exemplo, já tem PDF, já vou postar lá assim que terminar a live. O PDF onde tem as informações da criança, de por que é tão importante, como ela se manifesta na vida adulta, das feridas. Se você quiser entrar no grupo VIP da mentoria, da jornada do TC, você... No final da live, vai ficar a live gravada, você vai escrever Adultecer.
A do terceiro eu te mando o link para a jornada do grupo VIP, onde lá vai receber bônus, vai receber o material das lives, até para você começar a entender o seu processo, tá? Então, mentoria a do terceiro para a jornada. Agora, se você tem interesse em trabalhar só a sua criança interior, você que é de Navegantes e região, no presencial, dia 20 de novembro, é um feriado, onde eu vou em Navegantes fazer o workshop Criança Interior, então vai ser presencial. E no dia 22, sexta-feira, eu vou estar abrindo o online. Então, se você tem interesse em fazer só da criança interior, então é um workshop online, trabalharemos a criança interior, suas feridas, suas questões, vamos aprender a significar, muito trabalho, porque eu uso muitas ferramentas da criança para você realmente conectar com ela, acolher ela com amor, com carinho, com respeito. E desse acolher ela, você entender o quanto ela é importante na sua vida. Ela é a pessoa mais importante na sua vida, pra você ter uma ideia. Mais importante. Você sabe o que é isso? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Mãe? Filho? Marido? E cadê você? Como eu já falei, você é substituível, meu bem. Esse é o pepino, você é substituível. Fica doente para ver se eles não conseguem fazer o almoço e a janta. E aí, a gente fica doente? A gente até fica, né? Mas a gente faz almoço e janta. Tá vendo? Então, olhar para a sua criança interior é uma forma de auto-amor. É compreender que você é um ser único, compreender que você existe, que você é importante, que você é prioridade. Olhar para a sua criança é uma forma de você realmente se conectar com você, se conectar com a sua história, para que você na vida adulta consiga fazer o que tem que ser feito. O que um adulto faz? Trabalha, faz dinheiro, prospera, fica abundante, tudo isso. Olhar para a sua criança interior é uma forma de você realmente aprender a se amar. Então, para você, mulheres que buscam realmente se conectar com a sua criança, que buscam descansar, que buscam trazer paz para sua família, para sua casa, é você estar bem com você. Então, a jornada do tecer, ela está acontecendo. Amanhã a gente vai falar sobre o feminino, como é importante essa conexão com o feminino, que também tem a ver com a criança interior. Essa criança esse feminino que muitas vezes ele está ferido. Por quê? Porque teve que correr, teve que fazer. Então a gente vai entender um pouco sobre o feminino. Na quarta vai ser o masculino e na quinta-feira sobre o dinheiro. Então, se você tem interesse em participar do grupo VIP, coloca aqui nos comentários, assim que finalizar a live, vai ficar gravada. A do terceiro, eu vou te mandar o link, lá você vai receber o PDF da aula gravado, né? Tudo que eu trouxe aqui de material, mais um pouco. E na sexta-feira você vai receber um link do bônus A do terceiro, da mentoria do terceiro em grupo, tá? Então, eu acredito que é isso, né? Ficou um gostinho de quero mais, realmente, pra gente entender mais ainda do que é essa criança. E muito obrigada a você que esteve aqui, que passou aqui, você que vai assistir depois, tá? Pra mim é com muita honra e respeito, que eu respeito e honro a sua história, como eu respeito e honro a minha. E muito obrigada, uma boa noite para você. Vai ficar gravada, compartilha depois com outras pessoas que não puderam entrar. Muito obrigada. E até logo, até amanhã às 20 horas, aqui, na minha casa, através da sua casa. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Carla, obrigada para você. Ótima noite. Tchau, tchau.